Olá pessoal, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo da Universidade Federal do Espírito Santo. Bem, vamos dar continuidade ao teste para análise de variância. Agora vamos analisar duas populações. Então, na motivação do problema anterior, nós comparamos a variância obtida por uma amostra de 15 ensaios de número de acidez total com um valor de referência. Agora vamos comparar as variâncias dos resultados obtidos por dois analistas. Então vamos designá-los por A e B para a mesma amostra de petróleo. Cada analista realizou 14 ensaios, obtendo as variâncias. Então a variância do analista A deu um total de 0,0256 mg de KOH por grama de óleo, isso tudo ao quadrado. E a variância do analista B, 0,0441 mg de KOH por grama de óleo ao quadrado. O teste F pode ser utilizado, neste caso, para avaliar se os analistas A e B possuem mesma precisão para o ensaio de número de acidez total. Então, na teoria, nós vamos comparar a dispersão dos valores de duas populações através da variância. Então, a hipótese nula, que a variância obtida pelo analista A é igual à variância obtida pelo analista B. E a hipótese alternativa, eu tenho que a variância de A é diferente da variância de B. Ou eu poderia ter como hipótese alternativa para um teste unicaudal que a variância de A é maior do que a de B ou a variância de A é menor do que a de B. Então, para fazer esse teste, nós vamos utilizar a estatística F. Então, na estatística F, eu calculo ela pela variância de A sobre a variância de B, e ela vai se distribuir conforme a distribuição F de Fischer-Nencor, com número de ensaios de A menos 1, que é o primeiro número de grau de liberdade, e o segundo grau de liberdade, número de ensaios de B menos 1. Ou seja, eu vou avaliar o número de graus de liberdade do numerador, no caso A, e o número de grau de liberdade do denominador, no caso B. Então, vou adotar um nível de significância. Como o teste é bicaudal, no meu nível de significância, essa aqui é um exemplo da distribuição F de Fischer-Nencor. Então, o meu nível de significância adotado, eu vou ter uma parte dela à direita, ou seja, a metade da área dela à direita e a metade da área dela à esquerda. Isso porque o meu teste é bilateral. Então, a metade de alfa vai estar à direita, então a probabilidade da estatística F, que eu calculei aqui, que é a variância de A sobre B, ser maior que um F crítico, um F2, é igual a alfa sobre 2. E a área à esquerda, onde eu vou ter a probabilidade de F ser menor que F1, é igual a alfa sobre 2, ou seja, a metade da área do meu nível de significância. Então, somando essas duas áreas, eu tenho o nível de significância adotado no teste, onde eu tenho que a probabilidade de F ser menor que o F crítico 1 ou o F ser maior que um F crítico 2 é igual a alfa. Então, eu vou observar isso conforme a distribuição F de Fischer-Nencor com NiA e NiB e o nível de significância alfa e determino meus valores de F1 e F2. Então, a região crítica, eu vou ter que o F pertence aos reais positivos porque tanto a variância de A quanto a variância de B são positivas, tal que F é menor que o F crítico 1, esse primeiro valor à esquerda, ou F é maior que o F crítico 2, esse valor à direita. Ou seja, então, caso o meu valor da estatística F ele caia dentro dessa região à direita ou à esquerda, caia na região crítica, eu rejeito H0, ou seja, é a região de H1. Caso o meu valor de F esteja entre F1 e F2, esteja nessa região branca, eu tenho a minha região de H0, ou seja, a região onde eu não rejeito a hipótese nula. Então, como o nosso caso é bilateral, aqui, nesse exemplo, eu vou assumir um alfa igual a 0,05, ou seja, um alfa igual a 5%, e as hipóteses testadas é que H0, a variância de A é igual à variância de B, e a hipótese alternativa, a variância de A é diferente da variância de B. Então, calculando o valor de F, eu vou ter 0,0256, que é a variância de A, dividido por 0,0441, que é o valor da variância de B, e isso vai me gerar um valor de 0,580. E essa estatística F, ela se distribui conforme a distribuição F de Fischer-Nencor com 13 graus de liberdade, que é o número de grau de liberdade do numerador, e 13 graus de liberdade, que é o número de grau de liberdade do denominador. Então, um gráfico dessa distribuição está mostrado aqui, a distribuição F de Fischer-Nencor com grau de liberdade de 1 igual a 13, que é o número de grau de liberdade do
analista A, e grau de liberdade 2 igual a 13, que é o número de grau de liberdade do analista B. Então, observando essa distribuição, o valor de F2 é igual a 3,115. Esse 3,115 é a área desse valor, ou seja, a probabilidade de eu obter um valor igual ou mais extremo do que 3,115. Isso me dá uma área de 2,5%. Então, a probabilidade de eu obter um valor igual ou mais extremo a 3,15, dado essa distribuição de Fischer-Nencor com 13,3 graus de liberdade, isso é igual a 0,025 ou 2,5%. Que isso equivale à metade do meu nível de significância. A outra metade do meu nível de significância vai estar à esquerda da distribuição, cujo valor obtido da distribuição é 0,3210. Então, esse valor, a probabilidade de obter um valor igual ou menos extremo a ele é de 0,025, que me dá uma área também de 2,5%. Então, a probabilidade de F ser menor do que 0,3210, que é esse valor crítico F1, ou maior do que 3,115, que é igual a esse valor obtido da distribuição de Fischer-Nencor, ou seja, a probabilidade de obter um valor menor que F1 ou maior que F2 crítico é igual a 5%, que é o meu nível de significância adotado nesse exemplo. Então, a minha região crítica, o F pertence aos reais positivos, tal que F é menor do que 0,3210 ou F é maior do que 3,115. Então, caso o meu valor de F calculado seja menor que 0,3210 ou maior que 3,115, eu rejeito H0. Como o valor calculado é 0,580, então 0,580 está mais ou menos por aqui, ou seja, está na região de H0. Ou seja, é maior do que 0,3210, no entanto, é menor que 3,115. Então, como o F observado, ou seja, o F calculado, que é 0,580, ele é maior do que 0,3210 e ele é menor que 3,115, não rejeitamos a hipótese nula ao nível de significância de 5%. Isto é, a variância dos analistas não é diferente, ou seja, essas variâncias são homogêneas. E se o nosso teste fosse unilateral? Então, vou dar os mesmos dados. Então, a variância de A, 0,256, a variância de B, 0,441 e o alfa também vou manter em 5%. Só que agora, como eu posso fazer avaliar se uma variância é maior do que a outra, vamos supor que o analista A fez 15 ensaios, então eu vou ter número de grau de liberdade para o analista A 14, e vamos supor que o analista B tenha feito 20 ensaios, então o número de grau de liberdade para o analista B é igual a 19. Então, eu posso supor, nesse teste unilateral, a seguinte forma: a hipótese nula, a variância de A é igual a variância de B, e a hipótese alternativa que a variância de A é menor que a variância de B. Então, calculo minha estatística F, então a variância de A obtida 0,0256 e a variância de B 0,0441. A questão é, será que esse valor de A realmente é inferior, é menor do que B? Então, calculando isso aqui, vai dar um valor de 0,580, e isso se distribui conforme a distribuição F de Fischer-Nencor, com 14 graus de liberdade, Uni 1, e Uni 2, 19 graus de liberdade. Então, a probabilidade de F ser menor, de que a minha estatística F calculada ser menor que o F crítico, é igual a alfa, e a região crítica é que esse F calculado, 0,580, pertence a R, aos reais positivos, tal que F menor do que o F crítico. Ou seja, caso esse valor seja baixo o suficiente do que um valor crítico dado pela distribuição de F de Fischer-Nencor, caso ele seja baixo o suficiente, eu tenho evidências estatisticamente significativas para rejeitar H0. Isso porque a hipótese alternativa que eu estou trabalhando é que a variância de A ela realmente é menor do que a variância de B. Então, para mim testar isso aqui precisa ter um valor baixo o suficiente que seja menor do que o obtido pela estatística F de Fischer-Nencor com 14 e 19 graus de liberdade. Caso eu posso avaliar nesse segundo formato, a hipótese nula, a variância de B igual a variância de A, e a hipótese alternativa, que a variância de B é maior que a variância de A.
Então, nesse caso, a minha estatística F vai ser a variância de B sobre a variância de A, que é igual a 0,0441 sobre 0,0256, que vai dar um valor de 1,723. Observe que esse valor, 1,723, é o inverso de 0,580. Ok? Então, eu tenho esse valor, 0,580, para esse teste, variante A é menor que variante B, ou 1,723, nesse caso, é o inverso de 0,580. Só que agora, esse valor de F se distribui conforme uma distribuição F de Fissner-Decore, com 19 graus de liberdade uni 1 e 14 graus de liberdade uni 2. Observe que essa F é diferente dessa aqui. Essa F é com 14 e 19 graus de liberdade, enquanto essa outra é com 19 e 14 graus de liberdade. Então, a probabilidade de F ser maior que o F crítico é alfa, que é o nível de significância que eu vou adotar no meu teste. Então, a partir desse nível de significância, eu vou ter um valor de F crítico da minha distribuição F de Fissner-Decore. Então, a minha região crítica vai ser F pertence aos reais positivos, tal que F é maior do que o F crítico. Ou seja, para que o F, que essa hipótese alternativa seja verdade, eu tenho que minha variância de B tem que ser maior o suficiente que a variância de A, dado por um valor crítico da distribuição de F de Fissner-Decore. Então, será que esse valor de 1,73, que é a variância de B sobre a variância de A, ou seja, mostra que a variância de B é 1,723 maior do que a variância de A? Ou seja, será que esse aumento é estatisticamente significativo? Ou seja, eu vou comparar se isso é estatisticamente significativo com a distribuição F de Fissner-Decore com 19 e 14 graus de liberdade. Então, para o primeiro caso, se a variância de A é menor que a variância de B, observando a distribuição F de Fissner-Decore com 14 e 19 graus de liberdade, nós obtemos um F crítico de 0,4167. Então, como o meu valor de F calculado é o 0,580, ele é maior do que 0,4167, então não rejeitamos a hipótese nula de igualdade entre as variâncias, ou seja, de homogeneidade entre as duas variâncias. Mas a partir desse valor calculado, 0,580, eu posso calcular a probabilidade de eu obter um valor igual ou menor que ele, dado essa distribuição de Fissner-Decore com 14 e 19 graus de liberdade. E isso me dá um p-valor para o meu teste de 0,1512, ou seja, 15,12% é o meu p-valor desse teste, onde eu estou avaliando, na hipótese alternativas, que a variância de A é menor que a variância de B. Ora, para outro caso, que é esse que eu estou avaliando, a variância de B maior que a variância de A, cuja estatística F deu 1,723, avaliando a distribuição de Fissner-Decore com Ni1 igual a 19 graus de liberdade e Ni2 igual a 14 graus de liberdade, o valor calculado de 1,723, comparado com essa distribuição, cujo o F crítico é 2,40, como o F calculado é menor que 2,40, eu não rejeito H0, ou seja, o valor calculado caiu dentro da região da hipótese nula. Se eu for determinar a probabilidade de eu obter, a partir dessa distribuição Fissner-Decore com 19 e 15 graus de liberdade, obter um valor igual ou mais extremo à minha estatística calculada, calculando toda essa área, ou seja, essa probabilidade, eu vou obter a probabilidade do F ser maior do que 1,723 igual a 0,1515, ou seja, 15,15%. Então, observe que o p-valor do teste, tanto se eu avaliar da hipótese alternativa, que a variância de B é maior que a variância de A, ou que a variância de A é menor que a variância de B, o p-valor dos testes são bem semelhantes. Então, aqui deu 15,12% e aqui deu 15,15%. Como eles são muito semelhantes, o que podemos fazer em alguns casos, é muito utilizado, antes de eu fazer um teste T, eu preciso avaliar se a variância dos meus dois, quando eu estou avaliando duas populações, se a variância das duas populações são homogêneas, o que eu posso fazer? Adotar sempre um único critério. Então, eu pego a maior variância pela menor e verifico se a maior variância ela é maior do que a menor variância. Então, eu parto sempre de um único teste. Ou seja, eu posso pegar as minhas duas populações e fazer um teste avaliando se a população
a hipótese nula, que as duas populações são iguais, e a hipótese alternativa, que a população com maior variância tem maior valor de variância do que a de menor. Então, eu adoto sempre esse caso e divido a maior variância pela menor, vou obter um resultado sempre maior do que 1, avalio a distribuição f de Fischer-Decor e sempre eu vou olhar se a minha estatística calculada ela é maior do que o meu f crítico ou menor que o f crítico e adoto sempre esse mesmo critério. Então, isso é muito comum ser utilizado para esse tipo de critério na hora de avaliar a variância de duas populações, onde eu avalio a variância do maior valor de variância pelo menor valor de variância, onde eu vou ter um valor sempre maior do que 1, e a hipótese alternativa eu vejo justamente isso, se a maior variância realmente é maior do que a menor variância. Então é isso aí, pessoal, bons estudos e até a próxima.